1 de João, capítulo 3, a partir do versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Amém? Essa é a porção das Escrituras de hoje. Gostaria de te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e a orar. Pai, nós queremos aprender tanto o que significa ser filho de Deus. Nós sabemos que fomos perdoados, que fomos chamados, que o Senhor nos convida para essa aliança. E agora, como filhos de Deus, nós queremos entender aquilo que é importante para o Senhor, nosso Deus e Pai. Aquilo que o Senhor deseja como cultura transmitir a nós, ao nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com a cultura do reino, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, de acordo com a sua lei. Nos ajuda nessa manhã a compreender essa mensagem, para que ela possa se tornar não apenas proclamação da nossa fé, mas também vivência, também prática nesse mundo caído. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Irmãos, no sermão do domingo passado, eu falei sobre como João está tratando aqui, como ele está colocando as cartas, vamos dizer assim, na mesa, e dizendo que há dois tipos de pessoas no mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Uma linguagem, inclusive, dura, dizendo que aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram do Espírito, esses são os filhos de Deus. E aqueles que não nasceram do Espírito, eles são criação de Deus, no entanto, eles são filhos do diabo. Por quê? Porque eles se inclinam às vontades, eles se inclinam às tentações, eles se inclinam aos poderios das trevas e se opõem ao Evangelho, se opõem ao verdadeiro Cristo, são anticristos, são os filhos do diabo. Mas João está dizendo que os filhos de Deus, eles carregam em si a natureza de Deus, que deve ser expressas em atos de justiça. Ou seja, a nossa identidade em Deus, a nossa nova natureza, ela precisa se voltar para ações práticas que revelem o Deus que nós adoramos. Em outras palavras, essa é a adoração que nós fazemos a Deus de olhos abertos. Se no culto, na hora do louvor, nós fechamos os olhos e estendemos as nossas mãos para adorar a Deus, nós também somos convidados a, quando formos ao mundo, adorarmos a Deus com os nossos olhos abertos, olhando para o próximo, com as nossas mãos estendidas, agora para o nosso próximo. São os atos de justiça, são os atos de bondade, são as obras que glorificam a Deus, que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5, para que o mundo veja, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. É necessário que o amor, como nós compreendemos o amor, ele não seja apenas um amor sentimental, afetivo. O amor precisa ser expressado em ações concretas, objetivas e que tenham bem o próximo. Então, é isso o que vai tratar essa porção das Escrituras de hoje. Olha lá comigo no versículo 11, se você está com a sua Bíblia aí. Se não, vai passar aqui no telão também. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. O próprio Jesus
disse para os seus discípulos, em João capítulo 13, versículo 34, o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Se no Antigo Testamento nós deveríamos amar as pessoas como a nós mesmos, agora em Jesus, na nova aliança, esse mandamento ele é turbinado. Agora nós devemos amar as pessoas como Jesus ama os discípulos. E como é o amor de Jesus? O amor de Jesus é um amor sacrificial. É um amor que ele dá a sua vida por seus amigos. É um amor que leva Jesus à cruz. É um amor insistente. É um amor que busca sempre o bem do outro. Não agora usando mais a mim como critério do amor, mas usando Jesus como essa bússola para a intensidade do meu amor. Como eu devo amar o próximo? Da mesma maneira que Jesus amou os seus discípulos, amou a sua igreja. Nós devemos, e esse é o novo mandamento, é isso que nós estamos escutando, essa igreja, a igreja que João está escrevendo, está escutando desde o início da pregação do Evangelho, que o Evangelho é sim a boa notícia de que Deus nos ama, mas também é a boa notícia que agora as nossas barreiras, que os muros que nos separavam, a hostilidade que havia no nosso coração contra o próximo, ela é removida. No mundo de hoje, nós vivemos em um mundo de guerra, no mundo onde nós estamos matando e sendo mortos, assassinados, buscando um tipo de paz. Mas no Evangelho, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que o muro de separação que havia entre judeus e gentios, ele é derrubado. Não somente isso, agora todos os povos são aproximados uns dos outros por meio de Cristo Jesus. Nós não precisamos mais viver como se o outro fosse o meu inimigo. Caso é que João continua o seu argumento dizendo no versículo 12, não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. De novo, a ideia de filhos de Deus e filhos do diabo aqui. João ainda está com isso em mente. Por que Caim era do maligno? Por que Caim era do maligno? Porque o seu coração intentava o mal, as suas obras não eram obras justas, ou seja, as obras retas. A ideia de justiça aqui, que nós já trabalhamos no capítulo anterior, nos versículos anteriores, é de que Deus deseja para todos nós uma vida justa, uma vida reta, uma vida que sempre busca o bem em nome de Deus e por causa de Deus. Aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, esses pertencem ao maligno, esses estão em trevas, esses estão mortos espiritualmente, mas aquele que foi iluminado, aquele que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, ele precisa expressar na vida, no dia a dia e principalmente nas relações, essa vida que procede de Jesus, uma vida de amor, o andar em amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. São os dois mandamentos. Jesus sendo questionado por um escriba pergunta para Jesus, qual é o mandamento mais importante? Jesus vai dizer, ame a Deus e ame ao seu próximo. E você cumpriu toda a lei. Fazendo essas duas coisas, você verá que todas os outros mandamentos se tornam possíveis. Se Deus é o alvo da nossa adoração e o nosso irmão é o alvo do nosso amor. A gente precisa compreender uma coisa que parece tão simples. Tiago, eu já sei que tem que amar a Deus e amar o próximo, mas muitas vezes nós nos comportamos como Caim, que era do maligno, com obras de injustiça. Caim, quando percebe o favor de Deus para Abel, seu irmão, no seu coração maquina o mal. Se você pegar o relato de Gênesis, você percebe que Caim, sorrateiramente, premeditadamente, leva e espera o momento ideal para matar o seu irmão, para assassinar o seu irmão. A sua obra de injustiça era tão grande, o rancor no seu coração, a sua indisposição contra Deus era tão acentuada que ele premedita o mal e na oportunidade executa, dá vazão ao pecado que já começou no coração.
odiou, matou o seu irmão. Muitas vezes nós também somos assim. Nós temos extrema dificuldade de celebrar o favor de Deus na vida dos nossos irmãos. Alguém poderia perguntar, o que é mais fácil? Chorar com os que choram ou sorrir com os que se alegram? A gente poderia dizer que essa é fácil. Chorar com os que choram é mais fácil. Diante da tragédia, diante de uma cidade que é inundada, diante de um infortúnio, diante de alguém que está doente, a gente chora, a gente se comove. Mas é muito difícil se alegrar com alguém que é favorecido por Deus. Quando alguém é promovido no seu lugar, quando alguém recebe uma bênção específica, quando alguém é reconhecido, quando você desejava muito um ideal, mas você vê uma pessoa que você talvez não julgue tão merecedor assim. Quando Deus promove a sua bênção e derrama a sua bênção sobre pessoas que você julga que não são dignas, é difícil se alegrar com os que se alegram. É o sorriso amarelo, é aquela coisa de que, legal, eu estou aplaudindo aqui, mas eu queria estar ali. É o coração de Caim. Nós temos dificuldade de desejar o bem do próximo. Nós temos dificuldade de promover vida, porque o nosso egoísmo, a nossa ganância, o pecado tomou o nosso coração a ponto de que, se fosse possível, levar esse irmão para um campo onde ninguém pode ver, eu o mataria, para que ele não fosse mais alvo disso, então eu pudesse ser o próximo da fila. E é como se eu estivesse... existisse apenas um degrau para o meu sucesso. E se a gente tivesse a oportunidade de remover esse degrau, a gente faria isso. É o coração de Caim. É o coração. Não sejam como Caim, que era do maligno. Caim foi tentado, Caim desejou e Caim planejou agir contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, e matou o seu irmão. Questionado por Deus, Caim, questionado por Deus, Deus diz para ele, onde está o teu irmão? E Caim diz, porventura sou eu guardador, sou eu protetor do meu irmão? Deus poderia ter respondido ali, sim. O fato de vocês serem irmãos coloca sobre você uma responsabilidade. O amor é responsável. Amar significa assumir responsabilidades. Se tornar membros de uma igreja é você declarar publicamente que você, a partir de agora, se torna responsável. Ao ver um irmão padecendo, um irmão em pecado, um irmão em apuros, você não pode mais ignorar. Você precisa se colocar como instrumento de justiça, instrumento de bem. Então, olha só como nós estamos pensando, comunidade, como nós estamos pensando mensagens práticas, é o que João está dizendo aqui. As obras de Caim não eram justas. Irmãos, versículo 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Por quê? Porque o mundo funciona na mentalidade de Caim. O mundo funciona assim. O mundo, ele opera dessa maneira. Não se engane quando o mundo favorece uma pessoa. Não há altruísmo, não há generosidade. O que há são segundas intenções, interesses obscuros. O mundo odeia a justiça, o mundo odeia aquilo que é correto. Tanto é que se você, meu irmão, na sua vida profissional, começar a viver de maneira justa e piedosa a Deus, isso pode acarretar danos à sua vida, danos à sua carreira profissional. Porque o mundo odeia aquilo que é justo, aquilo que é certo. As pessoas, elas talvez comecem a te perseguir, porque talvez você busque o bem. Se você procurar viver de maneira digna, provavelmente você vai enfrentar certos problemas aí. Se você não se dobrar aos sistemas, Não é um sistema, é os sistemas desse mundo, a maneira como esse mundo opera. O mundo, ele opera como Caim, movido de inveja, de ganância, movido de egoísmo, Versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão. Quem não ama permanece na morte. Nós nascemos para amar e ser amado. Muitas canções falam sobre isso.
Nós nascemos porque o amor, ele é o transbordado que há de melhor em mim. É isso. A criação de Deus é um ato de bondade, onde Deus, em amor e bondade, transborda em criação. O amor é o transbordar de graça, daquilo que há de melhor em nós. E o amor não é egoísta. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, nós lemos lá que o amor, ele não é egoísta, não busca os seus próprios interesses, mas alguém poderia dizer, mas busca o interesse de alguém. Amar é sempre buscar o interesse de alguém. Você não busca os seus próprios interesses, mas você que é casado, pensa quando você está apaixonado, e não somente quando você está apaixonado, quando você amadurece esse amor, você pensa no bem do seu cônjuge, no bem do seu filho, no bem do seu amigo que você ama. Como eu posso demonstrar o afeto que eu sinto no meu coração, como eu posso demonstrar isso em ações, em prática, como eu posso demonstrar que eu amo essa pessoa de verdade. Será que eu posso levar ela no restaurante? Será que eu posso comprar um presente? Os maridos, será que eu posso lavar um banheiro? As mulheres dizem amém. Glória a Deus. A gente demonstra, a gente busca demonstrar o nosso amor pelo próximo através de ações. O amor bíblico nunca é somente um amor sentimental. Deus, Ele deseja que nós amemos a Ele, não somente de palavras, mas de ato. Se vocês me obedecem, se vocês guardam os meus mandamentos, este é o que me ama, disse Jesus, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. A declaração de Deus para nós não é apenas eu amo vocês, a declaração de Deus para nós é concreta, é enviando Jesus naquela cruz. O amor é concreto, o amor tem um alvo, o amor ele se expande para fora de nós mesmos. Nós não permanecemos na morte, nós saímos da morte para a vida, e a vida é uma vida de amor. Todo aquele, versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. A palavra grega aqui para assassino aqui é a palavra que dá origem ao verbo degolar. Aquele que não ama o seu irmão é como um assassino que sorrateiramente degola, corta a garganta do outro. Odiar é cortar a garganta do outro. Se você odeia o seu irmão, o Tiago vai falar isso na carta dele, as escrituras vão deixar isso claro, se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Matou o seu irmão no seu coração. Por isso que nenhum de nós podemos odiar nenhum ser humano. Quem dirá um irmão em Cristo? Quem dirá um irmão em Cristo? Porque odiar um irmão em Cristo é desejar que o seu pescoço seja cortado. Nós não desejamos morte, nós desejamos vida. O amor não é um amor que causa esse tipo de prejuízo. O amor é o amor do samaritano, o bom samaritano, que, ao contrário de Caim, vê um irmão caído no caminho, vê uma pessoa caída no caminho e faz todo o possível para restaurar a vida daquele que tem a vida se esvaindo. A vida do caído daquele que está no caminho, está indo, escorrendo como a água escorre, está acabando. Mas o samaritano vê o quê? Um irmão. O samaritano vê um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém que foi ferido, alguém que sofreu algum tipo de injustiça, e diante da injustiça, diante do mal que o mundo faz aos nossos semelhantes, é exigido de um verdadeiro cristão generosidade, misericórdia, olhar para aqueles que estão caídos à nossa volta e promover vida, tudo o que é necessário para que este seja restaurado. Remédio, hospedaria, seja lá o que for. Quando a gente fala de amar como Jesus, amar sacrificialmente, nós estamos falando que isso pode dar trabalho, meu irmão. Isso vai exigir o seu tempo, os seus recursos. Isso vai exigir que você negue a si mesmo. Talvez venha um pensamento na sua cabeça que é, essa pessoa está caída no caminho porque ela mereceu, ela deve ter feito alguma coisa de errado. A gente não pode encontrar justificativas para o mal. Não pode ser esse tipo de gente.
Nós precisamos ver no mal que acontecem com as pessoas, nas feridas das pessoas, oportunidades da gente poder agir em amor e em justiça para a glória de Deus, para louvor de Deus. Nós precisamos ser conhecidos, uma igreja que é conhecida pela sua capacidade de amar. Amar, de restaurar aqueles que estão caídos pelo caminho. Nós não podemos ser aqueles que assassinam, que degolam as pessoas. Versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que tipo de amor, que nível de maturidade cristã você precisa chegar. Você precisa chegar no nível que você está disposto a dar a sua vida pelo irmão, pelo próximo. Entregar a sua vida para que o outro possa ter vida. Entregar. Nós temos dificuldades no nosso mundo que ressalta tanto egoísmo, o nosso mundo que ressalta tanto o nosso sucesso. Nós temos dificuldade de compartilhar vida e bênção com as pessoas. Nós temos dificuldades de amar como Cristo nos amou, dando a sua vida. Claramente, uma evidência disso, claramente, é que nós temos dificuldade de, por exemplo, ceder o nosso tempo para as pessoas. Não é isso? De ceder o nosso tempo. Quando nós vemos as pessoas necessitadas, você já imagina, e essa pessoa vai querer conversar. Hoje não dá. Hoje tem Champions League. Hoje tem, né? Não dá. Eu tenho que marcar outro momento. Ah, não, eu tenho que jogar videogame. Eu tenho que assistir a minha série, o meu dorama. Não dá. Eu não posso tirar isso da minha rotina. Não, mas eu preciso fazer isso, porque se eu abrir mão do meu tempo, eu vou ser prejudicado. Exatamente. É isso que Deus espera de nós. Que a gente tenha a capacidade de abrir mão dos nossos benefícios para que outras pessoas sejam abençoadas. Para que outras pessoas sejam acolhidas, para que outras pessoas sejam erguidas, para que a gente possa ter capacidade de chorar, aí sim, e chorar, lamentar com aquele que lamenta, se alegrar com aquela outra pessoa, aconselhar, evangelizar, discipular. Nós precisamos ter a capacidade que havia em Cristo, o coração de Cristo em nós, de que Ele está disposto a dar a sua vida, pensando: esse tempo é precioso, eu não estou perdendo tempo, eu não estou perdendo dinheiro, eu não estou aqui desperdiçando a minha vida. Por quê? Porque isso aqui é um investimento, isso aqui é uma semente que eu estou plantando, assim como Jesus entregou a sua vida e aquilo está produzindo tantos novos cristãos, uma igreja forte, uma igreja vibrante, como o sacrifício de Cristo há 2000 anos vem produzindo frutos. Assim também a vida do cristão, quando é doada para Deus em adoração, ela também produz vida. Quantos missionários deram as suas vidas no campo e hoje nós conhecemos nações cristãs, comunidades que nasceram, quantos evangelistas, pastores, quantas pessoas na igreja, quantos irmãos que falavam assim: olha, eu talvez não sei cantar, eu sou desafinado, eu não sei tocar, eu não sei, eu bato palma fora do ritmo, eu não sei fazer nada na igreja. Mas eu sei ali, eu vou alinhar as cadeiras, eu vou receber uma pessoa, eu sei que talvez isso eu tenha que chegar meia hora antes, talvez eu venha um outro dia da semana, eu poderia estar fazendo tanto de coisa, mas eu sei que isso vai produzir um fruto, que isso vai abençoar pessoas. Eu sei que um pacote de macarrão que eu dou, isso vai alimentar uma criança. Eu sei que entrar na escala do Kids uma vez por mês, entrar na escala do louvor 2 vezes por mês, isso abençoa pessoas. Eu não posso ser egoísta a ponto de achar que o mundo gira para mim, que eu tenho que ser abençoado, que eu... Não, eu paro de pensar no eu. O meu ego é transformado. A minha vida ela é transformada e eu começo a pensar em como a minha vida pode fazer sentido para alguém, como ela pode gerar vida em outras pessoas. Está vendo a mentalidade que muda tudo? Por que João está falando isso? Porque os gnósticos do tempo de João, eles enfatizavam uma religião puramente no mundo das ideias, espiritual, sem vida, sem cheiro, sem cor.
que só importava aquilo que era metafísico. O concreto não importava. O que eu faço não importa, e por isso eu não devo fazer nada. Eu devo viver o quê? Buscando os prazeres para mim e dane-se o resto. Por quê? Porque tudo isso aqui é poeira, vai acabar mesmo e a gente vai voltar para a energia que gerou isso aqui. E eles viviam nesse mundo maluco, onde a vida não tinha propósito. Mas para o cristão, tudo que nós fazemos tem um propósito. Desde a mãe que dá, que alimenta o seu filho, tem um propósito. Desde o marido que sai de casa para trabalhar e fala, eu faço isso aqui pela minha esposa, pelos meus filhos. Isso tem um propósito em Deus. Tudo o que nós fazemos, o que uma pessoa faz dentro de uma igreja, o que uma pessoa faz na sua casa, né? São tantas formas que nós podemos glorificar a Deus e amar a Deus, e expressar o nosso amor a Deus. Deus deseja nossos joelhos no chão, nossas mãos erguidas, mas Deus deseja as nossas ações. O egoísmo, ele é justamente o contrário daquilo que Jesus fez por nós. O egoísmo, ele é justamente andar buscando fazer a vontade do maligno, do diabo. Se o diabo pudesse te deixar num lugar mais confortável possível, ele faria isso com você. Te colocaria em um lugar que você não tivesse mais necessidade de nada, nem do outro. Pensa bem. Mas o verdadeiro cristão, ele tem necessidade do outro. Ele sabe que tanto ele é convocado para servir, quanto também existe algo de Deus na vida dessa pessoa, que ele pode ser beneficiado. Nessa troca de amor, nessa troca nós conhecemos e recebemos mais de Deus. Por isso nós somos convocados a viver como Cristo, que deu a sua vida por nós. Por isso nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Os últimos 2 versículos, versículos 17 e 18, dizem o seguinte: ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Não pode. Não pode. Nós somos chamados a amar as pessoas de maneira tão radical a ponto de que, se eu perceber a necessidade no meu irmão, eu preciso me responsabilizar por aquilo. Atos 2, a partir do versículo 42 até o 47, a gente percebe que aquela comunidade via a necessidade dos mais pobres, daqueles irmãos desafortunados, e os irmãos que eram abonados, os irmãos que tinham bens e posses, eles não tinham dificuldade nenhuma de agir para que, na necessidade do outro, a minha responsabilidade pudesse aparecer. E o amor de Deus pudesse ser expressado. Porque é isso, quando Deus usa os nossos bens, os nossos recursos, é verdade, meu irmão, você trabalhou, você estudou, você teve a ideia, você conquistou, você fez girar, você chegou lá, mas não vale a pena se você não conseguir encontrar essas pessoas que estão à sua volta. Se a pessoa que está do seu lado também não for abençoada. Ah, Tiago, mas aí fica fácil demais. Nunca é fácil amar. Você precisa ser crente para isso. Você precisa ter o Espírito para isso. Se o Espírito Santo te encher, aí sim você vai poder amar, você vai poder ser generoso, você vai poder ver o outro. Ah, sua conta de luz está atrasada? Não se preocupa, deixa comigo, esse mês, essa daqui é em homenagem a Jesus. Você vai fazer isso? Você não vai precisar vir aqui na igreja aqui dar o testemunho, olha irmãos, como eu sou bom, generoso. Não, você não vai precisar fazer isso, porque o seu negócio é com Jesus. Os únicos olhos que importam são os olhos de Jesus. Ao assistir alguém que está com fome, os seus olhos devem estar em Jesus e os olhos de Jesus em você. Ao ver a necessidade de um irmão e falar, olha, eu vou ser bíblico aqui, hein? Eu vou emprestar sem esperar de volta. Não toque trombetas. Faça isso contando com o olhar de Jesus que te vê e que te recompensa. E isso vai ser algo extraordinário. É a vida em amor. O amor não contabiliza. O amor, mas naquele dia você lembra, né? Eu fiz tal coisa por você, agora me pague em juros, né? Não, o amor não é assim. O amor não é esses caras que falam assim, ó, eu vou divulgar aqui, eu vou fazer um serviço aqui, mas depois você me paga lá o cachê. Não, o amor é generoso, o amor sempre busca o bem do outro, o amor não se exalta. O amor,
ele é uma expressão de todo novo cristão. O chamado essa manhã é para a gente viver em amor. Por último, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. É fácil amar da boca para fora. É fácil dizer eu te amo, é só você ver os casais adolescentes, né? Você fala, eu te amo, são declarações, são textos na rede social. Eu sei que você aí já fez isso já, meu irmão. Né? A gente fala muito, né? Mas só quem vive um casamento há muito tempo sabe o que é amor de verdade. Não é isso? Não há sentimento ali benevolente, mas há uma responsabilidade, eu devo. É isso que é o certo. Talvez naquele dia você não está assim, amando a pessoa, eu estou achando ela bonita, linda, maravilhosa, mas você sabe que você tem um compromisso, você tem uma missão. O amor é compromisso. O amor é uma missão. Um filho, que mãe que 3 horas da manhã, 2 horas da madrugada, acorda alegre e satisfeita? Um menino lá com fralda para trocar, com o menino chorando, que mãe que faz isso? Mas faz na responsabilidade, não retém o amor. Eu vou te dar só metade que você me incomodou. Não. Você é chamado para amar. Eu lembro quando a Carla passava as noites em Claros, né? E vez ou outra eu entrava ali, né? Para tentar socorrer e você fica morrendo de sono, a privação de sono. Você começa a ficar estressado no outro dia e tal. Mas você sabe, você não pode ceder aos sentimentos. Você precisa se manter firme na missão, na responsabilidade. Amar é uma responsabilidade. Nós não amamos o irmão porque nós sentimos algo bom em favor dele. Nós amamos o irmão porque é uma responsabilidade. Hoje eu estou com vontade de servir na igreja. Hoje eu estou com vontade de pregar um sermão aqui. Nem sempre é assim, sabe disso? Às vezes é isso, é uma responsabilidade. Hoje eu estou com tudo. Não. A responsabilidade precisa nos mover. E que se a gente experimentar sentimento, melhor ainda. Mas lembre-se, nem sempre o sentimento é um bom indicador. Porque às vezes você pode estar com raiva, você pode estar ressentido. Alguém pode não reconhecer, você fez uma coisa extraordinária na semana passada, ninguém falou nada. Aí você fala, ninguém me reconhece nessa igreja. Por que eu vou continuar fazendo o que eu faço? Porque você faz para Deus. Porque essa é uma expressão de amor a Deus e amor ao próximo. Por último, eu queria pensar em algumas implicações práticas do que significa amar. Primeiro, que o amor bíblico é concreto e sacrificial. Todo cristão deve andar em amor, que é revelado em boas obras para com as necessidades dos outros. Ao ver uma necessidade, esse cristão deve se responsabilizar por aquilo. Se você vê alguém passando fome, dê de comer. Se você vê alguém com frio, ofereça roupas e agasalhos. Alguém está doente, busque ajuda, busque medicamento. Alguém comentou com você na semana, olha, não rapaz, eu acho que essa virose me pegou. Né? Pergunta para a pessoa, como é que está lá? Você tem dinheiro para comprar os remédios? Você foi ao médico? Você precisa que eu te leve no médico? Eu te levo. Você quer que eu pague o Uber? Eu pago o Uber. Você tem coragem de fazer isso? Faça isso. Por mais que a pessoa fale assim, não, está tranquilo, ela vai perceber que você estava disposto a amar ela até as últimas consequências. Isso é precioso para os dias de hoje. Alguém está caído pelo caminho, faça de tudo que for necessário para essa pessoa ser recuperada. Muitas pessoas não estão caídas literalmente, mas de outras formas. Nos infortúnios da vida, ficou desempregado, aconteceu alguma coisa na família. Faça todo o possível para que essa pessoa seja recuperada, erguida. Às vezes a pessoa experimenta momentos de tristeza, momentos de angústia, de falta de esperança. Faça tudo o possível para que essa pessoa seja erguida. Alguém chegou na nossa igreja, seja gentil com essa pessoa, hospitaleiro, se coloque à disposição, cumprimente essas pessoas. Você pode exercer amor aqui na nossa igreja, nos nossos cultos. Seja assim com as pessoas, isso faz diferença. Você percebeu alguém mais novo na fé, ou inexperiente, às vezes dando as mancadas ali, ajude esse irmão, se coloque à disposição para caminhar com essa pessoa. Alguém recentemente foi hospitalizado, pergunta para essa pessoa se está tudo bem. Eu achei interessante, uma vez estava conversando com uma irmã aqui da igreja, e ela falou que lá na outra igreja dela,
aconteceu uma coisa lá que uma irmã lá ganhou filho, né, ganhou neném, e o marido não conseguiu dar o suporte, tinha que sair para trabalhar, e as irmãs se revezaram lá para ajudar nas tarefas de casa. A mulher estava de resguardo e uma se ofereceu, não, pode deixar que essa semana eu vou lá lavar o banheiro na sua casa, outra eu vou fazer comida para a semana, o outro pode deixar que eu vou lavar as roupas do neném. Imagina que coisa extraordinária, mas a gente pode fazer isso de várias maneiras. O carro do seu irmão estragou aí na volta do culto, ofereça carona, ofereça o reboque, não é isso? Se você pode ajudar, coisas simples, se você descobrir uma necessidade, se importe com essas pessoas. Segundo, aqui na igreja, um chamado para amar a sua comunidade de perto. Esses são os irmãos mais próximos que Deus te deu, então você deve amar. Se você percebeu alguma necessidade aqui na igreja, em vez da crítica, em vez da atitude, em vez das fofocas, se coloque à disposição. Você percebeu que existe um problema aqui na igreja aqui? Haja em amor, não seja como Caim, não espere o momento certo para você degolar o irmão, não. Haja em amor. Arregaça as mangas, olha, eu não estou gostando de tal coisa, espera aí que eu vou resolver. Não, eu estou achando que aquele muro ali, das ofertas que eu falei semana passada, está caindo, Thiago, esse negócio vai dar problema. Meu irmão, bota a mão no bolso aí, se coloca à disposição. Você é pedreiro, você tem conhecimento de pedreiro? Vamos trabalhar ali, faça algo, né? Eu queria te dar 3 dicas para você amar essa comunidade de verdade. Primeiro, que você pode orar por essa igreja. A oração é uma ação concreta. A oração não é algo abstrato, a oração é algo concreto. Essa semana eu estava visitando os irmãos, celebrando a bênção que eles tinham recebido de Deus, e aí a irmã virou para mim e falou assim, eu tenho orado pela sua vida, eu oro muito pela igreja, não há coisa melhor, eu adoro escutar essas notícias de que há um irmão, uma irmã orando por nós. Você pode orar pela igreja, você pode orar pelos ministérios dessa igreja, orar pelas pessoas dessa igreja, é aniversário da pessoa, ore, ligue para ela, ore, como é bom a gente poder ter essas expressões de amor. Se envolva nessa igreja, ore, mas se envolva nessa igreja, encontre uma área onde você possa doar, onde você possa fazer algo relevante que tem benefício a outras pessoas. Outro dia a pessoa falou comigo assim, Thiago, mas eu não tenho muita coisa, eu moro longe da igreja, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo produzir algumas coisas assim para ornar a igreja. Amém, é isso então que você vai fazer, glória a Deus pela sua vida, mas faça algo, né? A terceira coisa, e não menos importante, nós já falamos disso nesse dia, você pode investir financeiramente nessa igreja. Talvez você não consiga doar dinheiro, mas você consiga ter ideias, você tenha uma capacidade de administrar, talvez você tenha a capacidade de pensar, de fazer orçamento, de contratar profissionais. Pense como que essas coisas poderiam favorecer essa igreja em tantos aspectos e fortalecer essa igreja com recurso é uma coisa necessária. Talvez você fale assim, eu não tenho tempo de ficar 24 horas na igreja, mas a sua oferta capacita a gente para fazer isso. Tiago, talvez eu não consiga lá colocar uma pessoa no Alto dos Menezes lá todo dia, projeto social, um professor na escola. A sua oferta faz isso. Você possa fazer isso com alegria e generosidade também. Amém? Se você esqueceu alguma coisa que eu falei aqui, você assiste esse sermão aqui depois. Porque existe muitas maneiras de você expressar o amor por essa comunidade, o amor pelas pessoas aqui e o amor por Deus. Amém? Vamos ficar...